felicidade podermos retornar aos nossos trabalhos. Semana passada já teve a primeira palestra do ano de 2022 e com muita alegria, com bastante amor no coração, a gente retoma o nosso trabalho, agradecendo a Jesus, agradecendo a Maria, agradecendo a Deus, a Dr. Bezerra de Menezes, a toda a espiritualidade bendita que tem nos ajudado tanto nesse caminhar. Agradecendo aos nossos mentores que nos têm ajudado e nos mantido de pé acerca de qualquer dificuldade que a gente possa estar passando. Então a gente vai iniciar nossa palestra pedindo que eles nos ajudem, que da nossa boca não saia nenhuma palavra que não edifique as nossas vidas. Então vamos lá. O convite de hoje, feito pela Dona Clarice, eu muito agradeço, é para a gente falar sobre saúde mental e espiritismo. Então, eu vou fazer uma pergunta, na verdade eu separei 4 perguntas para a gente trabalhar aqui e alguns textos que a gente vai juntos buscar as respostas para esse questionamento. Então, a primeira pergunta que eu trouxe para a gente juntos pensarmos é assim: vocês acham que o espiritismo pode nos auxiliar na nossa saúde mental? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, não sei. Quantos acham que sim? Pode levantar o braço. Opa, todo mundo. Que maravilha. Então, assim, e é verdade, ele pode, e a gente vai entender no decorrer dessa palestra que ele pode nos ajudar imensamente a ter saúde mental. Então, eu vou começar aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo. As leituras são pequenas, tá bem? E de fácil compreensão. Mas eu acho que vai ficar bastante dinâmico a gente poder ler um texto, pensar na pergunta que nós fizemos e a gente trabalhar isso durante esse tempo que vamos estar juntos aqui. Então, eu vou começar lendo o Evangelho no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos trabalhar, vamos ler agora, Causa das atuais aflições, da página 111. Então, vamos entender. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de 2 espécies, ou, se quisermos, têm 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maioria ou na maior parte das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação.
a quem, portanto, deve o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando sua má estrela está na sua própria incúria. Os males dessa natureza fornecem seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto faz pelo seu melhoramento intelectual. Então a gente volta à nossa primeira pergunta. A gente perguntou assim: vocês acham que o Espiritismo pode nos auxiliar na nossa saúde mental? A resposta foi sim. A maioria disse e entende que pode ser assim. E como é nós que estudamos a doutrina espírita, a maioria dos que estão aqui, pelo menos tem algum contato com a doutrina? Nós temos algumas bases muito importantes na doutrina espírita e que a gente vem batendo desde que começou o nosso estudo. Uma a gente conhece muito: fora da caridade não há salvação. Mas existe uma outra prática que a gente sempre pede nos estudos, que a gente deve fazer por nós mesmos. São duas palavrinhas mágicas que a gente sempre fala que a gente precisa praticar. Alguém poderia me ajudar com essa resposta? O que a gente deveria fazer com a gente para que a gente tenha uma vida melhor? O que o Espiritismo nos convoca a fazer? A nossa reforma íntima. A nossa reforma íntima, exatamente assim. Então, o que a saúde mental tem a ver com a nossa reforma íntima? Como é que a gente vai juntar nesse primeiro capítulo a causa das nossas aflições com a nossa reforma íntima e a nossa saúde mental? Não está do lado de fora o que a gente precisa fazer para que a gente entre em contato com a nossa melhor forma. Não está do lado de fora e no outro o que a gente precisa fazer para a gente ter paz e harmonia no nosso coração. Isso vem de dentro de nós e já está aqui. Não é um milagre que vai se operar de fora para dentro. O Espiritismo nos dá a contribuição, ele nos exorta, ele nos convida a fazer o quê? A famosa reforma íntima. E o que vem a ser exatamente a reforma íntima? É eu olhar para dentro de mim, conhecer as minhas mazelas, os meus medos, o que não é bom dentro de mim, o quanto eu tenho de vaidade, o quanto eu tenho de orgulho, o quanto eu tenho de egoísmo. Aonde está o meu calcanhar de Aquiles na minha história? E que eu preciso, através do que eu consigo pegar, entender, trabalhar nesses estudos, nessas leituras e nesses convites que a doutrina me faz. Aonde é que essa reforma pode me auxiliar a ter mais paz, mais harmonia? Como é que eu posso fazer para entender tudo que está acontecendo ao meu redor de uma maneira que seja minha, particular, uma maneira íntima de conseguir lidar com tudo isso? Então, esse convite que a doutrina sempre nos faz a trabalhar a nossa reforma íntima é um convite que a gente não deve abandonar e nem deixar de lado para quando eu puder fazer, eu vou modificar. Eu vou modificar quando? Eu preciso fazer essa reforma a partir de quê? O que precisa acontecer para que eu de verdade resolva fazer essa reforma? O texto falou pra gente muitas vezes e repetiu que quando eu olho sempre para fora e fico olhando tudo isso, eu acabo não reconhecendo que a causa de muitos, e se não a maioria dos problemas que me afligem, foram causados não por outrem, por mim, pela minha conduta, talvez pelo meu mau proceder, por eu não saber como lidar com determinadas situações. Então, quando eu começo a olhar para isso e buscar dentro de mim esse homem novo, que é o que a reforma íntima nos pede, é tirar da gente o que a gente já vem trazendo
de outras e tantas vidas, e nessa mesmo, e tentar através dessa reforma buscar o quê? Buscar essa paz que está dizendo aqui, buscar essa melhoria contínua do que eu posso fazer. Aonde está de verdade essa cura que eu preciso para mim? Aonde que o Espiritismo pode me auxiliar para que eu possa compreender as coisas que me acontecem? O que nós estamos vivendo atualmente? Aonde a gente está colocado, né? A gente está num momento de pandemia, a gente está num momento de injustiça social, a gente está num momento de tragédias coletivas, a gente está num momento de várias coisas acontecendo. E como é que eu posso olhar para isso tudo, compreender o que está acontecendo e ainda assim ter saúde mental? Então não é algo que eu vá buscar lá fora, não é algo que eu tenha que de alguma maneira encontrar no outro. Eu vou começar por mim. Nós vamos começar a partir do primeiro, a causa das aflições, de acordo com o que a gente está estudando aqui no capítulo 5, não é externa. A causa vem do meu mal proceder, de muitas vezes eu não compreender o que se passa comigo. E como eu não compreendo e não tenho às vezes a humildade suficiente para dizer que eu errei, que eu me coloquei nessa situação, que de alguma maneira eu não fiz uma boa escolha, eu prefiro culpar o outro, eu culpo a vida, eu culpo a providência e qualquer outra coisa, e não assumo a minha parcela de culpa no que me acontece. Aí, muitas vezes eu entro no vitimismo, eu entro na revolta, eu entro em outras situações que energeticamente detonam a minha paz, que energeticamente não me ajudam a ter saúde mental. Nós precisamos então compreender que o primeiro passo para que nós possamos ter mais tranquilidade no nosso sentimento, para que eu possa ter mais paz dentro de mim, não é externo. Eu preciso sim, através do que eu estudo aqui, compreender que eu estou no lugar certo, na família certa, e muitas vezes faço uma escolha que pode não ser tão certa, mas é um aprendizado que eu preciso ter acerca daquilo. Muitas vezes eu estou envolvida, seja na sociedade, seja no meu trabalho, seja no meu matrimônio, seja na família que eu vim. Nós estamos em muitas contendas, às vezes a gente está em muitas diferenças de pensamento, de atividades e muitas outras coisas. E como é que eu faço com isso que já está ali para mim? Eu preciso me compreender dentro dessa situação. Eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui nessa história. E sabendo de antemão que ninguém é colocado na reencarnação em lugar errado, principalmente na família, eu preciso olhar para essa família e entender o que universos são aqueles, que histórias são aquelas e tentar compreender a partir daí. Eu mudo, eu não espero que o outro mude, porque quando eu mudo, o mundo muda à minha volta, e isso é uma verdade absoluta. Quando eu mudo a minha maneira de ver o outro, quando eu mudo a minha maneira de observar o que o outro faz, saio do julgamento e começo a compreendê-lo, eu começo realmente a fazer um novo movimento. Porque a reforma íntima pede pra gente o quê? Julgar menos e compreender mais. A reforma íntima pede para quê? Para a gente comentar menos a vida alheia e falar mais a nossa própria vida. A reforma íntima nos convida a quê? A olhar para esse outro que magoou, que injustiçou e tentar de alguma maneira dar o perdão a ele. E perdão significa o quê? Eu simplesmente vou entender que você fez algo contra mim, eu não consigo lindamente conviver com você, mas eu não vou ficar te desejando mal. Eu simplesmente saio dessa situação que aconteceu e deixo com você o ônus e o bônus da sua ação. E eu volto para mim e vou cuidar do meu caminho. Então, num primeiro momento, nessa primeira pergunta, nós trabalhamos que o Espiritismo, ele pode nos ajudar na nossa saúde mental. E o que é que nós dissemos? Dissemos que através da reforma íntima é o primeiro passo para que eu possa ter saúde mental. Então esse primeiro ponto não colocou em ninguém, a não ser em mim a capacidade e ao mesmo tempo a responsabilidade de fazer as coisas funcionarem para mim. Nós vamos passar para a nossa segunda pergunta da nossa palestra de hoje. Quantas vezes você se viu confuso, perdido,
magoado, traído, injustiçado, sem dinheiro, sem saúde, nessa sua jornada terrestre? Quantas vezes? A gente vai ler agora, ainda no Evangelho, e no mesmo capítulo, mais uma resposta para essa pergunta. A gente vai ler agora no capítulo 5, Bem e Mal Sofrer, página 125, Instruções dos Espíritos. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, estejam no trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações quando vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie numa fé viva na bondade de Deus. Ele já vos disse muitas vezes que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa guardará proporção com a resignação e a coragem. A recompensa será tanto maior quanto mais penosa é a sua aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo não lhe faculta nenhuma promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se entrevaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Essa luta não consiste no fogo da batalha, mas nas amarguras da vida, onde, às vezes, é preciso mais coragem do que num combate sangrento, pois aquele que se mantém firme em presença do inimigo pode fraquejar sob o choque de uma pena moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva a palma da vitória e um lugar glorioso. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei para vós mesmos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, que pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto após o trabalho virá o repouso. Lindo, né? O que a gente precisa e como é que a gente vai relacionar o que a gente leu agora com a pergunta que eu fiz? Quantas vezes você se viu confuso, perdido, magoado, traído, injustiçado, sem dinheiro e sem saúde nessa sua jornada terrena? E a gente leu aqui sobre bem e mal sofrer. Como é que a gente pode fazer para a gente passar por esses momentos? Onde é que está a resposta? Onde é que eu busco a força que eu preciso para passar por esse momento difícil? Eu costumo falar pelo nosso deserto. Quando a vida nos convida a viver o pior que pode acontecer e a gente fica sem chão, a gente fica sem esperança, a gente fica achando que nunca isso vai passar. De onde é que eu tiro forças para me renovar e para crescer? O Espiritismo nos ajuda e ele dá uma dica. A gente precisa relacionar com o aumento da nossa fé, com o nosso confiar, agir
Vamos prestar atenção nisso. Todas as vezes que ele disse aqui, que bem-aventurados aqueles que estão sofrendo, e disse que aqui todo mundo sofre, porque a gente está na Terra, num planeta de provas e expiações. Então a gente sabe que aqui não é um mar de rosas. A gente sabe que a gente vai bater de frente com a ingratidão, com a mentira, com tudo que tem aqui na Terra. Isso não é justificativa para a gente desistir. Na verdade, é para a gente olhar para isso e falar, eu posso ser mais forte do que isso. Porque está dito aqui, não tem nenhum mal que seja maior do que possa viver. Mas eu sei que às vezes a vida machuca. Eu sei que tem hora que fica difícil. Mas da mesma maneira que vem essa parte pesada, a gente tem que aumentar a nossa fé e saber que o remédio vem também. Porque Deus não testa com a gente, Ele não brinca com a nossa vida, Ele não coloca a gente aqui para dar errado. Qual é o objetivo da reencarnação se não é evoluir? O que a gente está fazendo aqui hoje? O que a gente está fazendo aqui nesse momento de pandemia? O que a gente está fazendo aqui passando pelo que a gente está passando? Que não seja a gente provar a nossa fé. Dizer assim, eu sabia que eu ia enfrentar, nossa, uma coisa difícil, mas mesmo assim eu aceitei. E eu falei lá quando eu estava voltando, eu quero essa prova, eu quero aquela. Aí o amigo espiritual falou, diminui, que você não vai aguentar isso tudo, né? Menos, e vem mais devagar, porque senão você vai falir. E ainda assim, com toda essa carga diminuída, a gente muitas vezes perde a capacidade de acreditar. Então, por favor, não vamos fazer isso. Está dito aqui. A gente precisa, nesses momentos, fazer o quê? Renovar a nossa fé. Como é que eu faço para sentir mais fé? Busca ajuda. Hoje, a gente está aqui, né? Poderia estar fazendo outra coisa, a gente veio aqui. Quantas vezes a gente fala aqui, venha estudar conosco a doutrina espírita. Hoje a gente está relacionando saúde mental com o espiritismo. Por quê? Porque quando eu venho estudar e eu saio do conforto da minha casa e eu fico aqui até 9 horas, eu não estou perdendo nada, eu só estou ganhando. Eu estou ganhando numa conversa amiga, eu estou ganhando quando eu abro meu coração e muitas vezes, quantos os nossos estudos da quarta, da quinta-feira, é uma terapia de grupo. A gente fala um pouquinho do que a gente está sentindo, o outro coloca o seu exemplo, você cresce com ele, você reconhece muitas vezes na fala dele a sua própria dor. E você fala com confiança num lugar que você sabe que você está sendo respeitado. E energeticamente um se comunica com o outro, a espiritualidade nos ajuda e daqui a pouco esse problema que era insolúvel, esse problema que não tinha solução, ele começa a ficar mais leve. Eu começo a me fortalecer, porque ao invés de ficar em casa, chorando, desesperado e achando que Deus é mau, eu procuro que arregaçar minhas mangas e lutar. De alguma maneira essa situação vai me ensinar. E eu preciso aprender com ela, senão eu não estava passando por ela. Se a gente já está num nível maior, a gente não vai estudar o beabá. Mas se a gente ainda passa por isso, a gente tem que aprender. E essa certeza que está dentro do nosso coração e que o Espiritismo nos ajuda a olhar dessa forma. Não é ficar aceitando, eu preciso sofrer, eu tenho que sofrer. A gente não está falando disso. A gente está falando que a maioria dos nossos problemas são causados por nós mesmos. E se a gente causou, a gente vai ter que dar um jeito de fazer com que ele não aconteça. E como é que eu posso fazer isso? Alarga a sua mente. Se abre. Busca no outro o apoio que você precisa. Busca no Espiritismo a base que você precisa para saber que nenhum mal é para sempre. E que você está aqui por um motivo. E que a gente foi criado para ser feliz e não para sofrer eternamente. E se você vem aqui, seja terça-feira, aqui é a palestra, daqui a pouco você toma um passe. E você vai para casa leve, mais tranquilo. Você ouviu uma palavra consoladora. Você ouviu coisas boas. Só que aí no dia seguinte, você acordou na quarta-feira, uma bomba, aconteceu alguma coisa, o que você faz? Joga fora tudo que estava aqui, essa energia que você recebeu? Ou você resignadamente fala, bom, vou ter que resolver isso. Posso resolver de duas maneiras, desequilibrando, brigando, ou posso parar, fazer uma prece, tentar entender o que eu preciso aprender com essa situação e buscar ajuda, porque sempre tem alguém disposto a ajudar. Ninguém está sozinho aqui. Então vamos observar isso. A pergunta número 2. Aonde e como eu posso fazer? Aumenta a sua fé. Prova a sua fé para você, não é para ninguém não. Porque muita gente fala que tem fé, mas no dia a dia não tem tanta fé assim. Vamos olhar. Eu falo por mim. A fé que eu tenho hoje
não está nem próxima da fé que eu tinha há um tempo atrás. Porque quanto mais eu fui passando por situações difíceis na minha vida, que eu fui aprendendo a perdoar, ressignificar, que eu fui aprendendo a ter que lidar com isso, a minha fé foi aumentando. Porque graças a Deus, Ele foi me ajudando e foi me levando. Então o convite é que a gente abra a nossa mente e que a gente renove a nossa fé, que é o que a gente está fazendo nesse momento aqui. Vamos para a pergunta de número 3. Como viver nos dias atuais sem se perder? Onde conseguir forças para lutar e continuar a caminhada? Nesse momento atual que a gente está vivendo aqui, de solidão, de mentiras, de injustiça. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso me colocar nesse mundo sendo espírita? Como é que eu posso me colocar nesse mundo buscando uma paz, uma saúde mental? Então, a gente vai ler agora, esse livro aqui é Reflita Comigo. A gente vai ler o capítulo 34. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo. Jesus, Mateus, capítulo 15, versículos 17 a 20. As imprescindíveis lições de Jesus, que há mais de 2000 anos nos acompanham, são a bússola e o roteiro mais modernos, seguros e capazes de nos proporcionar o estado de serenidade e conforto íntimo que procuramos avidamente, mas que ainda não conseguimos encontrar. Preferindo seguir por outros rumos, ao longo do tempo, a humanidade, de modo geral, juntou decepções, enganos, arrependimentos, que fizeram surgir montanhas de dor, uma imensidão de lágrimas e um celeiro abarrotado de intensos sofrimentos. Diante desse passivo tão negativo, é natural que a colheita verificada até agora não seja das melhores. Na passagem evangélica em Epígrafe, Jesus ensina que os malefícios oriundos da hipocrisia, da falsidade nos lábios do próprio homem, e que o zelo dos judeus com relação à comida ou a supervalorização do ato de lavar as mãos antes das refeições traduziam uma cultura mais preocupada com a forma do que com o conteúdo, mais com o ritual do que com a essência. Parece com os dias atuais, não é? A criatura humana crê frequentemente que bastam atos e atitudes exteriores, de pura aparência, de mentiras, para assegurar uma posição de tranquilidade e paz. Acredita que, usando o verniz do disfarce, conseguirá enganar a própria consciência, deixando de cumprir os seus deveres, iludindo a si mesmo. Trilhando caminhos de vaidade e fantasia, vive uma felicidade falsa, que desmorona no primeiro vendaval dos reveses que surgem. E o castelo de aparências, construído sob a areia dos enganos, desfaz-se para dar lugar ao abismo do sofrimento. Tudo isso porque ainda não estamos com a devida disposição de viver de conformidade com os ensinamentos cristãos. Quantos de nós frequentamos igrejas, templos, sinagogas ou centros espíritas, acreditando que isso basta para assegurar uma boa posição futura? Fazemos isso habitualmente, como que cumprindo uma obrigação, mas continuamos impermeáveis aos ensinamentos e chamados de Jesus. Procuramos tais núcleos de oração como desencargo de consciência, nada mais do que isso. Visitamos os locais físicos que servem de sede para os ensinamentos do Cristo, mas as lições do Mestre não adentram o nosso íntimo. Ouvimos as preleções sobre perdão e continuamos magoados, ou mesmo odiando aqueles que nos feriram. A gente não consegue perdoar. Temos notícias da necessidade de socorrer os que sofrem, mais do que nós,
dentro do princípio da solidariedade e da fraternidade, mas seguimos as veredas do egoísmo, pensando somente em atender às nossas necessidades. Sabemos do valor da máxima, amarás ao próximo como a ti mesmo, do Mestre Jesus, mas preferimos amar a nós mesmos, esquecendo o próximo. Somos informados de que ninguém conseguirá ser feliz sozinho, mas relutamos em acreditar nessa verdade. Nunca fomos tão bem informados como na atualidade. Ninguém poderá alegar ignorância sobre o que é certo ou errado, pois as leis de Deus estão escritas na consciência de cada um, conforme lemos em O Livro dos Espíritos. A maioria tem conhecimentos, ainda que relativos, sobre a verdade. Já descobriu que segue por estradas equivocadas. Tem plena consciência sobre os enganos que comete, mas a coragem para as mudanças é extremamente incipiente, frágil e debilitada. Essa impotência do homem diante das mudanças que são necessárias denota um perfil ainda medroso e acovardado ante a tomada de novas e arrojadas deliberações que o fariam sair da inércia e da acomodação vividas até agora, para lançar-se destemidamente no roteiro de Jesus Cristo. Os tempos são chegados. Sim, são chegados para sepultar de vez o homem velho, conforme afirmou Paulo de Tarso. Esse homem velho é o ser egoísta, orgulhoso, insensível, desonesto, vaidoso, arrogante e omisso, que ainda habita o nosso interior e que deve morrer para que em seu lugar nasça um homem novo, solidário, amável, caridoso, tolerante, justo, atuante, idealista. Agindo assim, estaremos deixando a nossa condição de inferioridade para destacar a sublimidade dos nossos sentimentos, abrindo verdadeiramente as portas para a felicidade real, definitiva e sólida. Quando Cristo asseverou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, deu-nos o roteiro seguro de um modelo a seguir. Então, minha gente, como é que a gente pode viver nos dias atuais sem se perder? Resposta certinha e bonitinha. Relacionando e seguindo os exemplos de Jesus e os seus ensinamentos. Eu sempre penso, quando eu vejo que eu estou fazendo uma coisa errada, eu falo para mim mesma: se Jesus estivesse aqui, eu faria isso? Quando a resposta é não, eu paro na hora. Eu evito. Porque a gente é humano, a gente sabe da nossa condição. Quando a gente perceber que está fazendo algo que sai do contexto, procura isso. Não é virar Dalai Lama, porque não vamos sair daqui sem virar Dalai Lama. Não é a nossa vibe. A gente não tem essa capacidade. A gente é ser humano normalzinho. Mas o que eu posso fazer diante de eu me conhecer? Diante do que eu estou vendo que não é legal? Como é que eu posso fazer? Eu vou buscar os ensinamentos do Cristo, que deixou roteiro direitinho de como a gente pode fazer. É claro que a gente não vai agir igualzinho a ele, não estamos falando disso, mas a gente pode buscar uma semelhança com as atitudes de que ele faz, de que ele já nos ensinou, de tudo que ficou escrito. Ama o próximo como a ti mesmo. Procura olhar para dentro de você, procura tentar cada dia mais compreender quem é você. Então, Jesus é nosso mestre, é nosso guia. Jesus é a luz do mundo. Então, se você precisa de um roteiro, se a gente precisa saber como é que eu consigo viver nos dias atuais sem me perder na raiva, sem me perder no ressentimento, sem me perder com outras coisas da materialidade que possam me segurar aqui, para eu não ficar extremamente apegado a bens materiais, para eu não ficar extremamente apegado à posse do outro, achar que eu sou dona de alguma coisa, do sentimento de alguém, de alguma pessoa. Começa a se lembrar o que Jesus falou acerca disso. E quando a gente estuda, por isso que o Espiritismo, mais uma vez, pode nos ajudar, porque a gente estuda diariamente. Fala-se de Jesus direto, a gente estuda muito ele. Então você começa devagarzinho a incorporar as ações dele no seu dia a dia. Você vai se tornando uma pessoa melhor, fazendo a sua reforma íntima do jeitinho que a gente quer fazer aqui, olhando para isso de uma forma diferente.
A gente vai agora para a nossa quarta e última pergunta. Como eu posso me sentir em paz, resolver os meus conflitos e superar as minhas dores e pesares? Como eu posso me sentir em paz, resolver os meus conflitos e superar as minhas dores e os meus pesares? A gente sabe que hoje em dia depressão, síndrome do pânico, transtornos de toda a ordem, hiperatividade e tudo mais, bipolaridade, pensamento acelerado e todas as síndromes e transtornos que a gente tem por aí, já foi dito há muito tempo que a gente ia passar por isso. E obviamente que pós-pandemia tem muito mais pessoas sentindo o efeito disso tudo, porque eu fui convidada a estar comigo. Em primeiro momento, a me separar de todo mundo e a ficar comigo. E muitas vezes eu descobri que a minha companhia não é a melhor companhia. Então eu preciso olhar para isso, gente, agora, com verdade, com clareza. Eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou? O que eu gosto de fazer? O que eu estou fazendo certo? O que eu preciso melhorar? O que eu já sou muito boa, muito legal e eu vejo que ali eu acertei? E aonde é que é o meu calcanhar de Aquiles? Aonde é o que eu não sei fazer ainda? Que eu tento e não consigo? Vamos olhar para isso agora. Esse é o convite. Quando a gente fala que os tempos são chegados para isso. Não é para ficar ninguém desesperado. É para a gente acordar e falar, gente, eu agora tenho a oportunidade de me conhecer. Eu agora tenho a oportunidade de ser melhor. E eu vou usar tudo isso que está acontecendo de negativo no planeta como algo que me faça crescer. Eu posso usar isso como uma escada para ser um ser humano melhor e não me perder nisso tudo. Esse livro aqui é um livro maravilhoso. Eu penso que todo mundo tiver a oportunidade de comprar, compre. Porque ele, embora não seja de agora, mas ele é super atual, ele fala de vários transtornos. Eu uso muito no meu trabalho, porque ele ajuda muito à luz da doutrina espírita, como trabalhar mentalmente muitas coisas que estão acontecendo com as pessoas. E eu vou ler a página número 88. A solidão do homem da metrópole não é somente a solidão que o rodeia, é também a solidão que o habita. Essa dificuldade que o ser humano tem de administrar os próprios conflitos e superá-los advém não raras vezes do desconhecimento de suas causas geradoras. A pessoa não sabe o que está acontecendo com ela e como ela chegou ali. Tendo a visão limitada pela concepção de uma única existência terrestre, esbarra nesse estreito universo pessoal como ave prisioneira impedida de alçar voo. A solidão, a angústia, o medo e os conflitos parecem irreversíveis. A madrugada avança e prossigo na fieira dessas reflexões. Sinto-me bastante confortável por não ter comigo, ainda que em momentos aflitivos e por isso mesmo, tal incógnita. Sinto-me feliz por saber. Já não se trata de uma crença. Eu sei por que sofro, porque vivo, de onde vim e até do futuro posso também fazer algumas projeções, como de resto sabem os espíritas e também os espiritualistas reencarnacionistas. A doutrina espírita oferece respostas e lança luzes sobre as causas do sofrimento e as vicissitudes terrestres. Joana de Ângeles tem algumas páginas sobre a solidão, dentre elas Karma de Solidão, que está no livro Viver e Amar. Emmanuel, por sua vez, tem uma antológica mensagem cujo título é Solidão, capítulo 7 do Fonte Viva. Além dessas, muitas outras estão inseridas na extensa e rica literatura espírita. De repente, me dou conta que nós, espíritas, somos ricos. Ricos de conhecimentos, ricos de informações e comprovações que nos propiciam uma vida interior intensa e preciosa quando os incorporamos à nossa vivência. Por isso, digo a alguém que me lê
e está sofrendo. Procure conhecer os esclarecimentos que o Espiritismo apresenta para os problemas humanos. Esteja certo, esse alguém, que a doutrina lhe dirá que fomos criados para a felicidade, para o amor, para o progresso espiritual, que o sofrimento é opção nossa, a qual podemos modificar através do trabalho edificante, do nosso crescimento como pessoa, pois todos temos direito à felicidade. Não se entregue à solidão, à dor de uma saudade. Lute, trabalhe, viva. Tenha um ideal superior que alimente o seu eu. Lembre-se de que o ser humano não é o corpo, ele é o espírito. Ame a si mesmo, ame a vida, ame as pessoas. Afinal, conforme Joana de Ângeles diz, a maior felicidade no amor pertence a quem ama. A madrugada chega ao fim, as sombras desfazem-se e o novo dia amanhece. A gente começou perguntando se vocês acham que o Espiritismo pode nos auxiliar na nossa saúde mental. Depois de tudo que a gente leu aqui e a gente escutou, a gente já sabia que sim, mas eu trouxe mais informações acerca dessa verdade. O Espiritismo pode sim nos ajudar a ter saúde mental. É uma das bases que hoje nos ajuda a nos manter firmes, fortes, acerca de tudo que a gente está vendo acontecer. 3 tópicos e 4 vezes a gente perguntou e se respondeu. O primeiro, a gente falou de reforma íntima, para resumir. Capricha na sua reforma íntima, você vai ter mais saúde mental. Renova e reforça a sua fé, você vai ter mais saúde mental. Segue os exemplos de Jesus. Pergunta para você, quando for tomar uma atitude, se Jesus estivesse ao seu lado, se você faria ou não. É uma excelente maneira de você tomar boas atitudes. E por último, tenha consciência de quem você é, para onde você vai, o que você está fazendo aqui. A vida hoje nos convida, mais do que nunca, a gente se conhecer. Pergunta dentro do seu lar, pergunta quando você se deitar à noite, quem sou eu? O que eu tenho feito da minha própria vida? Aonde as minhas escolhas estão me levando? Se eu tomei uma escolha e uma atitude que não foi boa, eu posso refazer isso? Claro, todo dia pode, todo mundo pode recomeçar. Se eu estou em algum lugar que eu não me sinto confortável, seja num relacionamento, seja no trabalho, seja em sociedade, se a minha alma todo dia chora, eu não estou seguindo o roteiro que eu combinei na espiritualidade para fazer, ainda é tempo. Muda, 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 que o mundo muda à sua volta. Pergunta para você de verdade o que está acontecendo com você. Não procura resposta no outro, não culpa o outro, não culpa a vida, não culpa a providência divina. Olha o que você está fazendo para que as coisas aconteçam melhores, para que as coisas se modifiquem na sua vida. E se ainda não aconteceu, aumenta a sua fé e tenha paciência. Nada é eterno. Nem o bem nem o mal são perenes. No que a gente está vivendo aqui, agora nesse momento, nós sabemos que um dia estaremos melhores. E existe uma felicidade, como ela disse aqui. A gente não vem aqui, embora seja um planeta de provas e expiações, a gente não vem aqui para ter sofrimento do dia que nasceu até o dia que vai desencarnar. Absolutamente. A maioria dos nossos problemas, e a gente aprende com a neurociência, que 90% dos nossos problemas estão aqui dentro dessa cachola. Eles não são reais. É o que eu penso acerca do outro que pensou de mim. É o que eu penso que o outro está falando de mim. É o que eu penso... Não! Aqui dentro, atenção, 10% são problemas reais, 90% são inventados. Então, corre atrás da informação. Corre atrás da mudança que você precisa.
Se você acha que você precisa de uma ajuda, procure uma ajuda terapêutica, procure alguém que você confia, estuda mais, se compreenda, se conheça. O convite que a doutrina faz para a gente na reforma íntima, nada mais é, conhece-te a ti mesmo, Sócrates falou isso lá atrás. É o precursor de tudo que a gente está estudando agora. Porque se você se conhece, não tem problema aos seus erros. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com você estar dormindo no momento que era para você estar acordado. Ele está preocupado com você não dar o encaminhamento para a sua vida que você tanto quer. E você está agarrado a coisas materiais que são efêmeras. É óbvio que a gente está na materialidade, a gente trabalha, a gente precisa de dinheiro, nós sabemos de tudo isso. Mas você não precisa vender a sua alma e ficar infeliz. A gente tem um curto momento nessa encarnação. O que são 80, 60, 90, 100 anos na eternidade? Uma gota no oceano. Então que a gente faça valer a pena o que a gente está fazendo agora. Que a gente aproveite essa encarnação como uma dádiva maravilhosa. E a gente já caminhou muito. Eu sei que os questionamentos que eu trouxe aqui, em alguns momentos podem parecer pesados, mas é um desperta, é um acorda. Foi escrito com muito amor e com muito carinho para que você olhe para você e diga: eu posso, eu quero, eu consigo, e eu vou recomeçar. E eu vou fazer de novo e eu vou fazer diferente. Eu espero que tudo que nós tentamos passar aqui, o recado tenha sido dado, que todos tenham recebido com muito amor, que todos tenham recebido como um convite a uma mudança interna, que todos possam compreender que o Espiritismo pode sim nos ajudar na nossa saúde mental, para que a gente tenha dias mais felizes, para que quando a gente esteja de frente com alguma coisa que seja muito pesada e negativa, a gente saiba lidar com isso sem se desesperar, sem se abandonar e sem se perder, para que a gente saiba que a gente nunca está sozinho, que Deus está do nosso lado infinitamente nos ama e que a espiritualidade nos ampara de uma maneira que a gente nem sonha e um dia a gente vai descobrir. Então, eu quero agradecer pela paciência, pela atenção de vocês, pelos olhinhos tão compreensivos que eu vi aqui, por vocês estarem entendendo esse recado amoroso. Quero agradecer a Dona Cleonice pelo convite maravilhoso, é uma alegria imensa estar aqui e que a gente possa se encontrar outras vezes e muitas vezes. Eu desejo que toda a paz esteja nos nossos corações e que o que cada um veio buscar possa levar consigo hoje, desse oásis de paz pela fonte viva. Muito obrigada. Então vamos fazer a prece? Jesus, nosso mestre de amor e bondade, nossa Mãe Maria, amado Pai que é Deus. Hoje nós tivemos a alegria e a oportunidade de falar da saúde mental e do Espiritismo. Hoje nós tivemos a oportunidade de juntos aqui, através do Evangelho, de todas essas pessoas que falaram do Evangelho para todos os outros, estudar um pouquinho sobre o que é ter saúde mental nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Mas principalmente, falar de esperança. Embora não seja fácil ouvir que sou eu o responsável pela minha vida, está na hora da gente ter maturidade para escutar essa palavra como uma alegria de saber que eu também posso fazer mais e melhor. De saber que nós não estamos sozinhos e que o auxílio do alto é imenso em nossas vidas. Maravilhoso poder compartilhar palavras que Jesus deixou para nós, para nos dizer que nós podemos muito, que nós podemos mais. E que juntos a gente é uma força criadora indefinível. Juntos nós somos uma força, uma mola que move esse mundo. Juntos nós podemos, com esse dínamo que é o amor, modificar esse planeta. Juntos a gente já vem fazendo isso.
Que essa palavra de hoje não seja para desanimar ninguém. Que a palavra de hoje seja para a gente acreditar que eu posso, eu quero e eu consigo. E que acerca de tudo que possa estar acontecendo em minha vida e que já aconteceu, eu vou dar a volta por cima. Porque eu sei que a doutrina espírita me ampara. E ela me dá a condição de chegar aonde eu quero. Com muita humildade, com amor no coração, mas principalmente com fé. Com fé em Jesus, que disse uma vez: nenhuma das minhas ovelhas ficará perdida. Pacientemente eu aguardarei as vossas almas. Não importa o quanto a gente se perca, Jesus está lá mansamente, com o seu olhar sereno, com o seu sorriso doce, nos aguardando. E essa certeza maravilhosa é que nos dá vontade de continuar. Muito feliz pelo dia de hoje, agradecendo a toda a espiritualidade que nos amparou, que nos fez falar com as palavras corretas e que com certeza nos usou através da boca para falar de Jesus. Que Ele permaneça nos nossos corações no retorno ao nosso lar. Ao chegar em casa, olhar para os nossos entes queridos, que eles vejam Jesus no nosso olhar. Que a nossa mão seja carinhosa e que o nosso coração esteja cheio de amor e de luz. Que a gente possa amanhã, hoje e todos os dias fazer o bem e fazer melhor. A gente agradece a Dodô Bezerra de Menezes, a essa equipe maravilhosa que cuidou de nós desde a hora que intentamos vir para aqui hoje. Que já passou as telas fluídicas, que já tirou de nós o pensamento negativo, o medo e tudo mais que a gente trouxe para cá. Nós agradecemos aos espíritos que vieram estudar conosco, aqueles que estavam adoecidos e que precisavam estudar também. A gente agradece a todos aqueles que nos ampararam e seguraram a nossa mente para que a gente não se perdesse e saísse daqui. A gente agradece a nossa Mãe Maria, que sempre, sempre está com seu manto em volta de nós e a sua mão colocando na nossa fronte e dizendo o caminho que a gente deve seguir. E por último, a gente agradece a Deus, o Criador de tudo, o Criador de todos os universos e de todas as estrelas. A gente agradece por essa encarnação e a gente se compromete, ajoelhados diante dele, a fazer a cada dia um pouco mais. Senhor Deus, obrigado por tudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os que pecam, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus.